E se eu te contasse que uma mulher escravizada planejou meticulosamente a libertação de 36 pessoas usando apenas conhecimento de plantas e uma xícara de chá? Pois essa história realmente aconteceu no Brasil do século XIX. E você está prestes a descobrir cada detalhe dessa jornada de coragem, vingança e liberdade. Mas antes, me conta aqui nos comentários, de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Eu quero saber onde estão as pessoas que amam histórias reais e impactantes como essa. E se você ainda não é inscrito no canal, clica no botão vermelho aqui embaixo e ativa o sininho, porque toda semana eu trago histórias brasileiras que você nunca viu nos livros de escola. Bora lá! Benedita conhecia cada rangido daquela casa grande. Aos 32 anos, havia passado mais tempo entre aquelas paredes do que nas senzalas onde dormia. Suas mãos calejadas sabiam exatamente quanto açúcar o coronel Augusto preferia no café da manhã, qual temperatura a água do banho da sinhá Madalena deveria ter, e como passar os lençóis de linho sem deixar uma única marca. Mas o que ninguém sabia era que, por trás daqueles olhos sempre baixos, ardia uma chama que nenhum chicote conseguirá apagar. Naquela manhã de março de 1887, enquanto preparava o desjejum, Benedita ouviu gritos vindos do terreiro. Seu coração apertou quando reconheceu a voz de Tomás, seu filho de apenas 14 anos. O coronel decidirá que o menino, até então poupado dos trabalhos mais pesados por trabalhar na estrebaria, seria vendido para uma fazenda de café no interior. Esse negrinho tá ficando esperto demais, aprendendo a ler escondido. Vou me livrar dele antes que vire problema, dissera Augusto na noite anterior, enquanto Benedita servia o jantar como se não existisse ali. A bandeja tremeu em suas mãos. A xícara de porcelana inglesa tilintou contra o pires. Madalena, a filha do coronel, observava tudo da janela do quarto, um sorriso cruel nos lábios pintados de vermelho. Deixa ele apanhar mais um pouco, pai. Esses escravos precisam saber seu lugar, comentou com a mesma frieza com que escolheria um vestido. Para ela, aquelas pessoas não passavam de propriedade, peças de um tabuleiro que ela movimentava por puro entretenimento. Benedita engoliu o grito que subia pela garganta, mas algo dentro dela se rompeu definitivamente naquele momento. Ao voltar para a cozinha, Benedita fechou a porta e encostou-se nela, as pernas fraquejando. 17 anos servindo aquela família. 17 anos vendo amigos serem açoitados até a morte, mulheres sendo violentadas, crianças arrancadas dos braços das mães. Ela mesma havia perdido 2 filhas, uma vendida aos 7 anos, outra morta de febre aos 5, sem que o coronel chamasse um médico. Negra pare que nem coelha, logo tem outro, dissera ele na época. Aquelas palavras nunca saíram de sua memória, ecoando nas noites insones. Enquanto lavava a louça do café, seus olhos pousaram sobre o pequeno armário trancado onde a sinhá guardava seus remédios especiais, vidros de láudano, frascos de beladona, pacotes de ervas que ela mesma, Benedita, havia aprendido a identificar quando ajudava a antiga mucama. A velha tia Felicidade, antes de morrer, ensinara-lhe os segredos das plantas, quais curavam e quais matavam. Conhecimento é a única coisa que não podem nos tirar, menina. Guarde bem, sussurrara em seu leito de morte. Benedita sempre usará esse conhecimento para o bem, preparando chás que aliviavam dores e febres dos seus. Mas agora, olhando para aquele armário, uma ideia terrível e libertadora começou a germinar em sua mente. Aquela noite, Benedita não conseguiu dormir. Deitada na senzala superlotada, onde 20 pessoas dividiam um espaço menor que o quarto de vestir da sinhá, ela olhava para o teto de sapê e pensava. Pensava em Tomás sendo arrastado para longe dela. Pensava nas costas rasgadas de João, açoitado naquela semana por derrubar uma jarra. Pensava em Maria, de apenas 15 anos, que chorava todas as noites depois que o coronel começara a chamá-la em seu quarto. Pensava nos 37 escravizados daquela fazenda, cada um carregando histórias de dor que nenhuma boca ousava contar por completo. E, pela primeira vez em sua vida, Benedita permitiu-se pensar o impensável. E se eles simplesmente não estivessem mais lá? E se a corrente fosse quebrada? Ao fechar os olhos, ela já sabia o que precisava fazer. A questão não era mais se, mas como e quando. A semente da rebelião havia sido plantada, e não haveria volta. Os dias seguintes foram uma tortura silenciosa. Benedita precisava agir como sempre, servindo, limpando, obedecendo, enquanto sua mente trabalhava freneticamente nos detalhes. Observava os padrões da casa com olhos novos,
O coronel e Madalena tomavam chá todas as tardes, sempre às 4 horas, sempre sozinhos na sala de visitas. Os capatazes descansavam nesse horário, e os outros escravos estavam nos campos. Era a janela perfeita, mas exigia precisão cirúrgica. Um erro significaria não apenas sua morte, mas a tortura de todos os outros como exemplo. Na quarta-feira, enquanto varria o corredor, Benedita escutou uma conversa que acelerou seus planos. Vendi o filho da Benedita para o barão de Campinas. 100.000 réis. Bom negócio, comentava o coronel com um visitante. E a mãe? Não vai dar problema? Perguntou o outro. Augusto riu, um som gutural que fez o sangue de Benedita gelar. Se der, tem remédio. Chicote cura qualquer rebeldia. E se não curar, tem outros negros para tomar o lugar dela. Benedita segurou a vassoura com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. Tomás seria levado em 10 dias. Ela tinha 10 dias para libertar a todos ou falhar tentando. Naquela noite, Benedita procurou o velho Miguel, o escravo mais antigo da fazenda, que trabalhava nas plantações havia 40 anos. Seus cabelos eram brancos como algodão, e suas costas carregavam cicatrizes de décadas de açoites. Miguel, ela sussurrou na escuridão da senzala, e se eu dissesse que há um jeito de todos nós fugirmos? De sermos livres? Os olhos cansados do velho homem se arregalaram. Benedita, isso é loucura. Eles nos caçam, nos matam. Só se houver alguém vivo para nos caçar, ela respondeu, e explicou seu plano em detalhes que fariam o coração mais corajoso tremer. Miguel ficou em silêncio por longos minutos. Benedita podia ouvir seu coração batendo, incerto se o velho a denunciaria ou se juntaria a ela. Finalmente, ele falou, eu vi minha mulher ser estuprada até a morte pelo pai desse coronel. Vi meus 3 filhos serem vendidos quando eram crianças. Passei 40 anos desejando morrer, mas com medo de ir para o inferno por tirar minha própria vida. Agora você me oferece não só a morte dos nossos algozes, mas a chance de ver a liberdade antes de morrer? Estou com você, menina. Até o fim. Suas mãos enrugadas seguraram as de Benedita com uma força que ela não imaginava que ele ainda tivesse. Nos dias seguintes, um por um, os escravizados foram cuidadosamente informados. Não todos de uma vez, isso seria arriscado demais. Miguel falava com os homens dos campos, Benedita com as mulheres da casa, e Maria, a jovem que sofria abusos do coronel, tornou-se uma mensageira silenciosa entre os grupos. Cada pessoa recebia instruções específicas. Quando o sino da capela tocasse 3 vezes fora do horário normal, era o sinal. Deveriam estar prontos para fugir imediatamente, levando apenas o essencial. A casa de ferramentas seria aberta, fornecendo facões e enxadas como proteção. A fazenda ficava a 5 léguas da cidade, mas a 30 quilômetros havia um quilombo. Miguel sabia o caminho. Houve resistência. Alguns tinham medo demais, outros não acreditavam que funcionaria. José, um capataz negro que ganhará a confiança do coronel, precisou ser mantido na ignorância. Todos sabiam que ele delataria o plano em troca de privilégios. Benedita tomou a decisão mais difícil de sua vida. José não seria avisado, e seu destino ficaria nas mãos do destino. Se ele estiver na casa grande quando acontecer, que Deus tenha misericórdia de sua alma, disse ela a Miguel. A culpa pesava, mas a liberdade de 36 pessoas valia mais que a lealdade a um traidor da própria raça. A contagem regressiva havia começado. Em 7 dias, ou estariam livres ou estariam mortos. O armário de remédios da Sinhá Madalena era trancado com uma chave que ela mantinha sempre consigo, pendurada numa delicada corrente de ouro. Mas Benedita, depois de 17 anos naquela casa, conhecia cada segredo, cada fresta. Sabia que às terças e quintas, quando Madalena tomava seu banho demorado de leite e pétalas de rosa, deixava todas as suas joias sobre a penteadeira, incluindo a corrente com as chaves. Sabia também que tinha exatamente 20 minutos, o tempo que a Sinhá levava para seu ritual de beleza, para fazer o que precisava. Na quinta-feira seguinte, com as mãos tremendo imperceptivelmente, Benedita entrou no quarto de Madalena enquanto ouvia o som da água sendo despejada na banheira de cobre. A corrente dourada brilhava sobre o móvel envernizado, entre pentes de tartaruga e pós de arroz franceses. Benedita pegou-a com cuidado, como se segurasse uma serpente viva. Cada segundo parecia uma eternidade. Abriu o armário, havia dezenas de vidros ali.
láudano para as crises nervosas de Madalena, arsênico para matar ratos, beladona trazida de um boticário da capital, estricnina, e aquele que Benedita procurava, o pó branco de oleandro, tão parecido com açúcar que seria imperceptível. Mas Benedita era mais astuta que isso. Usar apenas oleandro seria rastreável, e ela aprenderá com tia Felicidade que a verdadeira arte estava na combinação. Ela pegou pequenas quantidades de 3 substâncias diferentes, oleandro para o coração, beladona para o sistema nervoso, e algumas folhas secas de trombeta, que ela mesma cultivara secretamente no canteiro de ervas medicinais do quintal. Juntas, essas substâncias causariam sintomas que pareceriam uma doença natural, febre alta, delírios, convulsões. Os médicos da região eram ignorantes, atribuiriam a malária ou alguma febre tropical. Com cuidado, ela envolveu tudo num pedaço de tecido e escondeu no fundo do bolso de seu avental. Ao devolver a chave, suas mãos suavam. Foi quando ouviu passos no corredor, pesados, autoritários. O coronel. Benedita congelou, o coração disparado. Se ele entrasse agora, haveria com as joias da filha, e não haveria explicação possível. A morte seria certa, e dolorosa. Ela podia ouvir sua respiração pesada do outro lado da porta. Segundos se arrastavam como horas. Então, a voz de um dos capatazes chamou o coronel do andar de baixo. Senhor, tem um problema com a cerca do Pasto Norte. As passadas se afastaram, descendo a escada. Benedita precisou apoiar-se na parede, as pernas fracas. Colocou a corrente exatamente onde estava, verificou que nada mais fora movido, e saiu do quarto. Na cozinha, já tarde da noite, Benedita começou a preparação final. À luz de uma única vela, ela moeu as folhas e misturou os pós com precisão quase ritual. Tia Felicidade lhe ensinara as proporções, o suficiente para causar uma doença grave e debilitante, mas não a morte imediata. Se quiser que pareça natural, menina, a pessoa precisa definhar por alguns dias. Morte súbita levanta suspeitas, a velha havia dito anos atrás, sem imaginar para que esse conhecimento seria usado. Benedita preparou 2 doses, uma mais forte para o coronel, homem corpulento que precisaria de mais, outra mais suave para Madalena, frágil e sempre doente. Enquanto trabalhava, pensou em sua avó, uma africana da costa da mina que nunca aceitara a escravidão. Ela tentará envenenar seu senhor na travessia do oceano e fora açoitada até quase morrer. Sobrevivera apenas para ensinar as filhas. Nossa raiva é uma semente que plantamos. Talvez não vejamos a colheita, mas alguém verá. Benedita finalmente entendia. Ela era a colheita da raiva de sua avó, da avó de sua avó, de todas as mulheres africanas que cruzaram o Atlântico acorrentadas. Não havia culpa naquilo, havia justiça. Escondeu os pacotes preparados numa lata de chá vazia no fundo do armário da cozinha, sob sacos de farinha. Faltavam apenas 3 dias. Na sexta-feira, quando servisse o chá das 4 horas, mudaria não apenas o destino daquela fazenda, mas escreveria sua própria história de liberdade com as mesmas mãos que serviram correntes durante toda uma vida. A sexta-feira amanheceu com um céu pesado, nuvens cinzentas prometendo tempestade. Benedita acordou antes do sol nascer, como sempre, mas naquele dia cada gesto tinha um peso diferente. Seria a última vez que varreria aqueles pisos de tábua corrida, a última vez que acenderia o fogão a lenha, a última vez que serviria aos seus opressores. Vestiu seu vestido puído de algodão cru, amarrou o lenço na cabeça, e desceu para a casa grande com o coração batendo num ritmo estranho, não de medo, mas de uma certeza quase sobrenatural. Durante toda a manhã, Benedita executou suas tarefas com perfeição mecânica. Preparou o café da manhã do coronel, ovos mexidos, pão com manteiga, presunto fatiado fino. Serviu o chocolate quente de Madalena com biscoitos de polvilho. Ajudou a sinhá a se vestir, apertando o espartilho que marcava sua cintura fina, abotoando os inúmeros botões de madreperola do vestido de seda verde. Você está estranhamente quieta hoje, Benedita, comentou Madalena, observando-a pelo espelho. Perdoe, sinhá. Estou preocupada com meu filho, respondeu Benedita, o que era verdade. Ah, sim, o negrinho que vai ser vendido. Não se preocupe, você pode ter outros, disse Madalena com indiferença, ajeitando os cachos louros. Aquelas palavras foram a última gota de combustível que Benedita precisava. Às 3 horas da tarde, Benedita começou a preparar o chá. Suas mãos não tremiam mais, estavam firmes,
guiadas por uma determinação que superava o medo. Escolheu a porcelana inglesa favorita da sinhá, aquela com flores azuis pintadas à mão, que viera de Londres no enxoval de casamento da falecida esposa do coronel. Colocou água para ferver, preparou o bule com chá preto de Ceilão, adicionou açúcar e algumas gotas de limão, exatamente como eles gostavam. Em seguida, quando ninguém olhava, adicionou o pó preparado, dividindo cuidadosamente entre as 2 xícaras. Mexeu bem, até dissolver completamente. Era imperceptível. Às 4 horas em ponto, Benedita entrou na sala de visitas com a bandeja. O coronel Augusto estava sentado em sua poltrona de couro, lendo o jornal da capital. Madalena bordava um lenço de linho, entretida em sua conversa sobre o próximo baile na fazenda vizinha. Finalmente, Benedita. O chá está demorando, reclamou Madalena. Perdoe, sinhá. Queria que ficasse perfeito, respondeu Benedita, servindo primeiro o coronel, depois a filha. Eles nem agradeceram, nunca agradeciam. Pegaram as xícaras e beberam enquanto conversavam sobre coisas fúteis, o preço do café, o vestido que Madalena queria encomendar, a possibilidade de comprarem mais terras. Benedita permaneceu na sala, como sempre fazia, esperando para recolher a louça. Observava cada gole que eles davam, seu coração uma mistura de terror e triunfo. Quando ambos terminaram o chá e pediram uma segunda xícara, como faziam às vezes, ela quase perdeu a compostura. Isso não estava no plano. Hoje o chá está especialmente saboroso, Benedita. O que você fez de diferente? Perguntou o coronel. Apenas capricho extra, senhor, ela mentiu, servindo a segunda xícara de ambos, dessa vez sem veneno, não era necessário. 20 minutos depois, quando recolheu a bandeja e voltou à cozinha, Benedita encostou-se na parede e finalmente permitiu que as lágrimas caíssem. Estava feito. Não havia mais volta. Em algumas horas, começariam os sintomas. Em 2 ou 3 dias, estariam debilitados demais para reagir. E então, todos fugiriam. Miguel já estava alertado, o sino tocaria quando fosse a hora. Benedita lavou a louça com cuidado especial, apagando qualquer vestígio, e esperou. A tempestade que se aproximava não era apenas no céu. A noite caiu pesada sobre a fazenda. Por volta das 8 horas, começaram os primeiros sintomas. Benedita ouviu Madalena chamando, sua voz estridente ecoando pelos corredores. Benedita! Benedita, venha rápido! Quando entrou no quarto da sinhá, encontrou-a pálida como cera, segurando o ventre. Estou passando mal. Deve ter sido algo que comi. Prepare-me um chá de camomila, rápido! Benedita obedeceu, mantendo a expressão preocupada que se esperava dela, enquanto por dentro uma voz sussurrava, está começando. 1 hora depois, o coronel também adoeceu. Mais violentamente que a filha, suores frios, vômitos, tremores nas mãos. Chamou os capatazes, exigiu que buscassem um médico na cidade, mas a tempestade que se anunciará desabou com fúria, tornando as estradas intransitáveis. O doutor Mendonça não viria naquela noite. Benedita foi instruída a cuidar de ambos, o que era perfeito. Podia monitorar o progresso do veneno e garantir que ninguém mais na casa comeria ou beberia algo que pudesse revelar a verdade. Durante toda a noite, ela subiu e desceu escadas, levando bacias, toalhas, fingindo aflição. No amanhecer de sábado, pai e filha estavam gravemente enfermos. Madalena delirava com febre, seu corpo delicado sendo consumido pelo veneno. O coronel, mais forte, resistia melhor, mas estava fraco demais para sair da cama. Os capatazes, homens brutais mas ignorantes, não sabiam o que fazer. José, o capataz negro, sugeria chamar um curandeiro, mas os outros recusaram. Coisa de negro, não funciona, diziam. Benedita observava tudo com atenção cirúrgica, calculando. Precisava de mais um dia, talvez 2, até que estivessem completamente incapacitados. Foi no domingo que a situação virou caos. O doutor Mendonça finalmente chegou, um homem gordo de meia-idade com ideias antiquadas sobre medicina. Examinou os pacientes, franziu a testa, e declarou, é uma febre perniciosa. Muito comum nesta época. Vou prescrever quinino e sangrias. Benedita teve que controlar o impulso de sorrir. O idiota estava prescrevendo sangrias para pessoas envenenadas, o que só as enfraqueceria mais. Perfeito! Enquanto o médico aplicava suas curas inúteis, a saúde de ambos piorava rapidamente. À tarde,
Madalena teve convulsões. À noite, o coronel estava semiconsciente. Era a hora. Benedita saiu discretamente para o quintal, onde Miguel esperava escondido nas sombras. Está feito. O coronel mal consegue levantar, a sinhá está quase inconsciente. Os capatazes estão todos na casa grande, assustados. É agora ou nunca. Miguel assentiu e correu silenciosamente até a senzala. Minutos depois, o sino da capela tocou 3 vezes, 3 badaladas rápidas que cortaram a noite. Era o sinal. 36 pessoas começaram a se mover como sombras. Pegaram poucos pertences, algumas ferramentas da casa de ferramentas que Miguel destravara. As crianças foram carregadas no colo, suas bocas cobertas gentilmente para evitar choro. Benedita voltou uma última vez à casa grande. Subiu até o quarto de Madalena, onde a jovem jazia inconsciente, seu rosto bonito contorcido pela doença. Por um momento, Benedita sentiu uma pontada de algo, não exatamente piedade, mas uma estranha melancolia. Aquela moça poderia ter sido diferente, poderia ter escolhido bondade. Mas escolhera crueldade, e agora pagava. Que Deus tenha misericórdia de sua alma, sussurrou Benedita, e saiu. No quarto ao lado, o coronel gemeu algo incompreensível. Ela nem olhou na direção dele. Desceu as escadas pela última vez, pegou a pequena trouxa que escondera na cozinha, contendo os poucos pertences preciosos, um retrato desbotado de suas filhas, um rosário de sua avó, e um lenço que fora de sua mãe. Lá fora, o grupo já estava reunido. 36 pessoas, contando crianças e idosos. Miguel liderava a frente, conhecendo o caminho pela mata. Benedita procurou com os olhos e encontrou Tomás entre eles, seu filho, de olhos arregalados mas corajoso. Ele correu para ela, e Benedita o abraçou como nunca pudera fazer abertamente. Vamos para casa, mãe? Ele perguntou. Não, meu filho. Vamos encontrar uma casa nova. Vamos para a liberdade. E então, enquanto a tempestade cobria seus rastros e os trovões abafavam seus passos, 36 escravizados deixaram a fazenda São Jerônimo, caminhando pela primeira vez como pessoas livres sob o céu estrelado. Atrás deles, a casa grande permanecia iluminada, mas vazia de poder. O império de um pequeno tirano desmoronava, e ninguém ali para ver. A caminhada foi brutal. 30 quilômetros pela mata fechada, carregando crianças, amparando idosos, sem saber se seriam perseguidos ao amanhecer. Miguel guiava com certeza surpreendente, usando estrelas e marcos naturais que aprenderá em 4 décadas naquela região. Paravam pouco, bebiam água de riachos, comiam o pouco que haviam conseguido pegar, alguns pães, frutas do quintal. Benedita carregava uma menina de 5 anos nos braços, a filha de Maria, enquanto Tomás ajudava Miguel a limpar o caminho de galhos. Cada passo era dor, mas também era libertação. Chegaram ao quilombo na terça-feira, ao amanhecer. Era menor do que Benedita imaginara, talvez 50 pessoas vivendo em casebres de pau a pique escondidos numa clareira cercada por montanhas. Mas quando viram o grupo exausto emergindo da mata, receberam-nos como heróis. O líder do quilombo, um homem chamado Zeferino, ex-escravo que fugira havia 10 anos, ouviu a história de Benedita com olhos cada vez mais arregalados. Você envenenou um coronel? Ele perguntou, incrédulo. Enfraqueci. Não sei se sobreviverão. Não sei se importa, ela respondeu. Zeferino riu, um riso profundo, libertador. Você é mais corajosa que 10 homens, mulher. Seja bem-vinda. Nos dias seguintes, adaptaram-se. Aprenderam a plantar na terra livre, a construir suas próprias casas, a viver sem temer o chicote. Notícias chegavam às vezes, trazidas por negros libertos que passavam pela região. Souberam que o coronel Augusto sobrevivera, mas ficará parcialmente paralisado. Madalena morrera uma semana após a fuga, seu corpo frágil não resistindo ao veneno. A fazenda entrará em colapso sem sua força de trabalho, os capatazes não conseguiam gerenciar as plantações sozinhos. O coronel tentará comprar novos escravizados, mas seu estado de saúde e a reputação de que seus negros fugiram em massa o tornaram suspeito. Ninguém queria vender para um homem que não conseguia controlar sua propriedade. Benedita recebia essas notícias com sentimentos contraditórios. A morte de Madalena pesava mais do que imaginara. Afinal, ela tirara uma vida, algo que nunca imaginara fazer. Nas noites insones,
Via o rosto da sinhá contorcido pela dor. Mas então olhava ao redor. Via Tomás rindo pela primeira vez. Via Miguel ensinando as crianças a ler usando gravetos na terra. Via Maria finalmente sorrindo, sem medo de ser violentada. Via 36 pessoas vivendo como seres humanos, não como propriedade. Isso valia a culpa? Ela não sabia. Talvez nunca soubesse. Um ano depois, em maio de 1888, um viajante trouxe notícias extraordinárias. A princesa Isabel assinará a Lei Áurea. A escravidão estava abolida. O quilombo explodiu em celebração, danças, cantos, lágrimas de alegria. Miguel, agora com 74 anos, chorou como criança. Vivi para ver este dia, repetia. Mas Benedita não chorou. Ela sentou-se sozinha à beira do rio que cortava o quilombo, observando a água correr. A liberdade que ela conquistara um ano antes, com veneno e coragem, agora era lei. Mas quantos outros nunca viveram para ver? Quantos morreram sob chicotes, em naus negreiras, em senzalas superlotadas? Naquela noite, Benedita reuniu todos ao redor da fogueira. Era hora de contar a história completa, sem omissões. Contou sobre o plano, sobre o veneno, sobre a morte de Madalena. Algumas pessoas ficaram chocadas, outras assentaram em aprovação silenciosa. Fizeste o que precisava ser feito, disse Miguel. Carregamos todos um pouco dessa culpa contigo. Foi por nós. Tomás, agora um jovem de 15 anos, abraçou sua mãe. Você nos deu vida, mãe. 2 vezes. Quando me pariu e quando nos libertou. Benedita finalmente chorou, não de culpa, mas de uma tristeza profunda e antiga, pela humanidade roubada, pelos anos perdidos, por tudo que o escravização destruíra. Mas também de esperança, porque ali, naquele quilombo, naquelas pessoas livres, havia futuro. Anos depois, quando Benedita já era uma velha de cabelos brancos, ensinou a história às crianças do quilombo. Não a romantizou, não omitiu a violência e a culpa. A liberdade tem preço, ela dizia. Às vezes, esse preço é o sangue dos opressores. Outras vezes, é nossa própria alma que paga. Mas lembrem-se, não foram nós que começamos essa violência. Apenas a terminamos. E se pudesse voltar, faria tudo novamente, porque cada um de vocês respirando ar livre vale qualquer peso que carrego. Benedita morreu aos 68 anos, cercada por filhos, netos, e toda uma comunidade que existia porque ela ousara o impensável. Seu túmulo, simples, tinha apenas, Benedita, aquela que nos libertou. E embora a história oficial nunca registrasse seu nome, nos quilombos do Brasil, de geração em geração, contava-se a história da mulher que usou o veneno não para matar, mas para libertar.